Oi pessoal, bom dia. Eu sou Marcos Alves, para quem está chegando agora, e o nosso Botanicamente Falando vai tratar hoje de um tema que é bastante teórico, mas é importante, eu acho, como professor, para a gente entender esse conjunto de organismos que a gente está tratando aqui nos nossos vídeos, que são as plantas, e onde elas estão inseridas nesse todo, que é o nosso planeta. Então, no nosso planeta, nós temos diferentes tipos de organismos. Nós temos organismos grandes, pequenos, de diferentes complexidades. Basicamente, essa organização de todas essas formas de vida, elas começaram há muitos séculos atrás. Para nós colocarmos uma data nisso, em 1700, Linneu, que foi um grande naturalista, ele começou a organizar todos esses seres vivos que ele conhecia naquela época. Claro que existia uma série de limitações, a gente já falou isso em vídeos anteriores. Limitações de tecnologia, de equipamento, de diversas coisas. Estou falando de 1730, 1740. Então é um momento muito diferente do que a gente vive hoje. Naquele momento, Linneu fez vários avanços nas ciências naturais. Mas um dos aspectos mais importantes foi que Linneu criou uma categorização taxonômica. Essa categorização, hierárquica, ele organizou de forma que as categorias fossem de maiores para menores, ou seja, uma dentro da outra. Então ele organizou todos os organismos no que a gente chama dessas categorias hierárquicas taxonômicas. Basicamente, nós usamos hoje as categorias de reino, que é a maior, depois nós temos filo, depois nós temos classe, depois ordem, família, gênero e espécie. Ou seja, são todas essas categorias que são inclusivas. Do reino inclui os diversos filos. Os filos incluem diversas ordens. As ordens, diversas famílias. As famílias, diversos gêneros. E os gêneros, diversas espécies. Então, esse foi o conceito estabelecido por Linneu lá em 1750 e utilizado até hoje. Então, hoje o que a gente faz é organizar todos os seres vivos nessas categorias que são como caixas. Imagina uma grande caixa com diversas gavetinhas. Dentro dessas categorias, existem o que a gente chama de categorias intermediárias. Então, a gente pode ter, por exemplo, abaixo de espécie, que é o que a gente chama infraespecífico, a gente pode ter outras subcategorias, como subespécie ou variedade. A gente pode ter categorias como, por exemplo, uma subfamília ou uma superordem. Então, são diferentes categorias. As plantas, elas estão dentro do que a gente chama reino das plantas. A gente já fez um vídeo sobre isso. Mas existem outros organismos, como por exemplo, os fungos estão no reino dos fungos, os animais estão no reino dos animais, e tem outros dois reinos que são chamados monera, com as bactérias, e protistas, com diversos organismos que não se encaixam em plantas, animais ou fungos, estão dentro de protistas. Então a gente tem esses grandes 5 reinos. Importante a gente falar que esses 5 reinos, eles são compostos por organismos que têm diversas características, mas são de organismos, todos eles, que possuem uma estrutura elementar, que é a célula. Esses organismos, as células podem ter o núcleo diferenciado, como os eucarióticos, ou o núcleo não ser diferenciado. No caso, as bactérias que estão lá em monera. Mas a gente tem um outro grupo que está muito na moda, muito falado hoje, que são os vírus. Os vírus não se encaixam em nenhum desses 5 reinos. Simplesmente porque os vírus, eles não têm uma estrutura celular. Eles não são uma célula. É uma estrutura completamente diferente. É um organismo, mas ele é completamente diferente do que existe, que nós classificamos como sendo do reino monera, protista, fungo, animal ou planta. Então esse vídeo é para mostrar que a gente tem essa complexidade de seres vivos no nosso planeta, e o que a gente faz é tentar organizar para estudar melhor esses grupos. Então todas as plantas estão organizadas no que a gente chama de reino das plantas. E essas plantas, como eu já disse, têm diferentes grupos, cada um deles dentro de um filo, dentro de uma ordem, e assim a gente vai organizando os pequenos grupos.
Quando eu falo aqui, por exemplo, de uma família, a gente teve um vídeo sobre o mamão, da família Caricácea. Quem não assistiu, volta lá, que é um vídeo super legal. A família Caricácea tem um gênero que é o do mamão, carica, e tem uma espécie que é carica papaya, que é o nome científico do mamão. Então reparem, carica papaya é a categoria espécie, a categoria gênero é carica e a família é caricácea. Sempre mantém esses nomes iguais? Não, eu dei apenas um exemplo do que a gente tem. Toda essa família caricácea, por exemplo, ela está dentro desse reino que é o reino das plantas. Mas a família caricácea, ela está dentro de uma ordem, que está dentro de um filo, de uma classe, que está dentro de um filo, que está dentro de um reino. Então, esse é o processo de organização todos os seres vivos, dos organismos, das espécies que nós temos. Então, só lembrando, as categorias taxonômicas, as categorias hierárquicas, por que a gente chama hierárquicas? Porque tem um posicionamento, uma dentro da outra, né? Ou seja, uma está submetida à outra. Então, ela é importantíssimo para nós entendermos a complexidade. A gente tem que pensar que no planeta nós não temos apenas plantas ou animais, mas também temos os fungos, temos os micro-organismos, temos as bactérias e temos os vírus, como eu falei agora. Então, todo esse conjunto de organismos, eles precisam estar organizados de alguma maneira para que a gente consiga entendê-los, localizá-los, estudá-los, pesquisá-los, para que eles possam serem entendidos e também terem as propriedades descobertas e, quiçá, possam ser utilizadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o nosso vídeo hoje, o objetivo era explorar esse tema, que é assunto do livro escolar de Ciências e Biologia, tanto no ensino fundamental quanto médio, em diferentes níveis de complexidade. A gente também aprende isso na graduação em Biologia, com esse diferente nível de complexidade que eu falei. Mas é importante para você que faz Biologia saber bem claro isso, e também para você que é professor de Biologia ou estudante de Biologia, porque isso inclusive é tema que cai no ENAD. Ok? Só lembrando que essas categorias elas se aplicam a todos os organismos, elas não são exclusivas do grupo das plantas, mas as plantas pertencem ao reino vegetal, o reino das plantas, com os seus diferentes agrupamentos. E temos aí, como eu falei, os outros reinos. Um forte abraço para você, espero que tenha entendido como a gente organiza todos esses seres que a gente tem no nosso planeta. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.